Vamos dar início, então, à nossa 15ª aula de Noções de História da Igreja Católica, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Pedro Crisólogo, rogai por nós. Santo Inácio de Loyola, rogai por nós. Muito bem, vamos então dar início ao compartilhamento de tela. Hoje nós iremos tratar de um dos assuntos mais importantes da Idade Média. Nós estamos praticamente no auge da Idade Média e nós então falaremos um pouco, já falamos também na aula passada, de coisas que a Idade Média nos legou até hoje e que muito nos beneficiam. Nós falamos, aula passada, então, sobre a questão das cruzadas, mas falamos também um pouquinho sobre a questão das catedrais, das universidades, que são duas grandes coisas surgidas na Idade Média e que estão até hoje presentes no nosso mundo e que muito nos beneficiam. E agora, então, nós falaremos de alguns assuntos muito pertinentes daquilo que se costuma chamar de o auge da Idade Média, ou o século de ouro da Idade Média, que foi o século XIII. Muito bem. Então, a nossa aula de hoje, que na verdade é a 15, nós temos a escolástica e as ordens mendicantes. No século XIII, graças ao desenvolvimento intelectual gerado pela universidade, o movimento teológico e filosófico da Idade Média, chamado de escolástica, conhece o seu ápice com os grandes debates, as disputatio, as sumas e os tratados, os compêndios, a redescoberta do grego e dos escritos dos filósofos gregos e romanos da antiguidade, além da adoção de conhecimentos dos filósofos islâmicos e o surgimento do desenvolvimento do método científico. Então, no século XIII, nós temos um grande desenvolvimento que já veio das universidades, que já estavam surgindo nos séculos XI e XII. Graças ao renascimento do século XII, que impulsionou muito as universidades católicas a surgirem por toda a Europa, nós temos um grande conhecimento sendo cultivado em toda a cristandade, em toda a Europa feudal medieval. E nós temos, então, a escolástica florescendo, se desenvolvendo, chegando ao seu ápice no século XIII. Lembramos que a escolástica ela é sucessora da patrística, enquanto filosofia e teologia da Igreja, no Ocidente, nos séculos VIII e IX, principalmente IX, nós temos o João Scoto Erígena, que começa então com a filosofia escolástica. E nós vamos ter outros grandes nomes, né, como o Santo Anselmo. Nós vamos ter também aqueles outros nomes que nós vimos, o Pedro Abelardo e muitos outros. Mas é no século XIII que nós vamos encontrar os maiores nomes da escolástica, da filosofia, das escolas, das universidades. E também nós temos grandes debates acontecendo. Não era simplesmente uma corrente de pensamento que dominava este período da Idade Média, mas eram várias escolas de filosofia e teologia que debatiam entre si
e membros das próprias escolas que debatiam entre si, e esses debates, então, eram registrados, né? Nós temos, por exemplo, as questões disputadas sobre a verdade, sobre o bem, sobre o poder de Deus, né, escritas por Santo Tomás de Aquino, né, sobre a verdade. Tudo isso é fruto das disputas, dos confrontos, do choque de ideias entre os alunos, entre o próprio Tomás e outros acadêmicos ou outros pensadores. Nós temos também as sumas e os tratados, os compêndios sendo escritos, e temos também a redescoberta do grego, o grego que havia ficado perdido durante muitos séculos foi redescoberto e começou a ser estudado e ensinado, sobretudo na Universidade de Paris. Ainda nós temos também vários livros desses filósofos gregos e romanos que vão sendo descobertos e que são muito úteis já na escolástica e que acabarão recebendo um prestígio ainda maior depois com o Renascimento. E também nós temos a adoção de conhecimentos dos filósofos islâmicos, então Averroes, Avicena, Alfarabi e outros filósofos islâmicos vão ser descobertos e estudados, e vão até mesmo ter correntes que vão adotar o pensamento de uns e outros. Nós vamos ter os chamados averroístas latinos, nós vamos ter seguidores de Avicena e de outros filósofos islâmicos no Ocidente, que vão muitas vezes entrar em conflito com outros filósofos, principalmente os cristãos. Mas boa parte também do pensamento de alguns desses filósofos islâmicos ajudou muito no desenvolvimento da própria filosofia e da teologia cristã no século XIII. E o método científico que vai surgir e ser desenvolvido, sobretudo na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Então nós temos alguns nomes importantes, nomes que se destacam. Santo Alberto Magno, que é um doutor incomparável em muitas áreas, o mestre, mentor e professor de Santo Tomás de Aquino, com ele também é um grande doutor da igreja e um dos primeiros da ordem dominicana. Nós temos o Siger de Brabante, que é também um grande doutor, né, daquele período, e que vai seguir uma linha de Aristóteles, realmente arrisca muito além do seu contemporâneo Santo Tomás de Aquino. Nós temos o São Boaventura de Banhoredio, que é o grande membro da Ordem Franciscana, cardeal, o geral da Ordem também dos franciscanos, e um teólogo de grandeza iminente, assim como o próprio Santo Tomás. Mas diferente deste, ele adota uma linha um pouco mais platonista, um pouco mais agostiniana. Nós temos Guilherme do Santo Amor, né, de Saint-Amour, que é também um filósofo contemporâneo de Tomás, de Boaventura, e que vai disputar com ambos também. Então vejam só quantas correntes diferentes nós temos. Nós temos também o Roger Bacon, que é o filósofo e teólogo a quem é acreditado o fato de ter desenvolvido o método científico. Nós temos, um pouco depois de Santo Tomás, o Beato Dom Scoto. Este Beato Dom Scoto, ele vai seguir a linha agostiniana e vai ser um pouco mais inovador em matéria de teologia que o próprio Santo Tomás. Ele viveu numa época bastante complicada, na transição do século XIII para o século XIV, mas tem um belíssimo filme sobre ele em que mostra a sua defesa ao dogma aquilo que viria depois a ser o dogma da Imaculada Conceição. E nós temos o franciscano Guilherme de Ockham. Este Guilherme William Ockham, ele então é certamente um dos filósofos mais
importantes, tido por alguns como até um revolucionário dentro da Idade Média, ele acaba trazendo uma inovação para a filosofia, né, com sua, não é bem uma coisa que ele tenha desenvolvido sozinho, a sua navalha de Ockham, com a qual ele consegue dar um início da separação entre filosofia e teologia, entre fé e razão, né, tratando dessas questões um pouco separadamente. Este Guilherme de Ockham diz ter influenciado muito na mentalidade renascentista e os movimentos revolucionários posteriores também. E o Santo Tomás de Aquino, né, o doutor comum, o doutor universal, o angélico, o grande, enfim, muitas coisas poderiam ser ditas de Santo Tomás de Aquino, de suas obras maravilhosas, a sua teológica, a sua contra os gentios, os seus comentários a Pedro Lombardo, Aristóteles, o seu compêndio de teologia, as suas várias questões disputadas, a Catena Áurea, que recentemente foi publicada pela Eclésia, completa, belíssima, com 4 volumes, recomendável a todos, né? A sua obra que certamente todo estudante de filosofia leu, o Ente, a Essência e muitas outras obras, mas para além de ser um grande escritor, grande filósofo, grande teólogo, exemplo e modelo para ambos, né? Ele também é um grandiosíssimo santo, um homem de Deus, um homem de oração, de piedade, de virtude, realmente era um anjo em forma de pessoa. E o Papa Leão XIII, na Aeterni Patris, recomenda ele como modelo para os filósofos e teólogos. Ele faz aquilo que toda a tradição já fazia. Né? O Concílio de Trento também recomenda Santo Tomás, enfim, diversos outros padres posteriores recomendaram Santo Tomás. Ele continua sendo uma referência para os estudos da filosofia e da teologia, embora hoje em dia as coisas já não funcionem mais tão bem nesse sentido. Mas Santo Tomás continua sendo um grande exemplo e um grande modelo para todos. A escolástica e as universidades foram beneficiadas pelo surgimento das ordens mendicantes, como a Ordem dos Frades Menores de São Francisco de Assis e a Ordem dos Pregadores Dominicanos de São Domingos de Gusmão. Essas ordens dedicavam-se à pregação itinerante do Evangelho, principalmente entre os pobres. Não possuíam bens, mas mendigavam para si e para os outros, e formaram grandes santos intelectuais da Igreja. Alguns já foram citados. Então, nós temos o surgimento, isto é um fato marcante para a Igreja, no século XIII, no início do século XIII, o surgimento da ordem dos frades menores, dos franciscanos, e o surgimento da ordem dos pregadores, né, os dominicanos. Essas ordens que foram surgidas no começo do século XIII exerceram uma influência importantíssima sobre as universidades europeias e sobre a escolástica. Quando nós falamos sobre São Bento, a Ordem de São Bento do século VI foi um fenômeno sem proporções, da qual muitos jovens, muitas pessoas realmente se dedicaram à construção de mosteiros e se juntaram às fileiras dos beneditinos, e isso foi uma constante até o século XIII. Não que hoje em dia não existam beneditinos, claro que existem, graças a Deus, que continuam existindo para todo sempre, mas o espírito, a vida de São Domingos e a vida de São Francisco e dos seus primeiros companheiros santos atraíram de forma tão grande, especialmente a juventude da época,
que muitos mesmo se entregavam a Deus através da ordem dos pregadores e dos frades menores. Então, realmente foi uma explosão. E a influência dessas duas ordens na igreja já começou a ser sentida ainda na primeira metade do século XIII. Então, nós temos, por volta de 1209, 1210, nós temos o surgimento dessas ordens, aprovadas um pouco depois, mas nós já temos, então, no ano de 1230, 1240, a presença de intelectuais, de membros desta ordem, nas universidades, no clero e até mesmo em Roma. E depois, na segunda metade do século XIII, nós vamos ver, por exemplo, São Boaventura como cardeal, ele que conheceu o próprio São Francisco, e nós veremos Santo Tomás de Aquino como conselheiro de papas. Então, no mesmo século, temos a grande influência dessas ordens beneficiando a igreja. Então, esse estilo de vida diferente das ordens religiosas de então, que eram enclausuradas, esses frades, eles se dedicavam à pregação itinerante do evangelho. Então, eles iam de cidade em cidade, anunciando a palavra de Deus, voltados especialmente para os pobres daquele tempo. Eles mesmos não tinham nenhum bem, possuíam quase que só as vestes, e mendigavam para si e para os outros. Então, eles viviam pedindo esmolas, a fim de que eles pudessem sustentar a si mesmos e aos demais. E formaram muitos santos e muitos intelectuais para a Santa Igreja. E aqui na foto nós temos alguns deles. E, enfim, vejam a grande influência destes santos. Eu selecionei alguns dos franciscanos e alguns dos dominicanos apenas no século XIII. Então, aqui nós estamos falando apenas de século XIII. Nós temos o Santo Antônio de Pádua, Lisboa, ele que foi um frei agostiniano, mas quando se encontrou com São Francisco de Assis, teve realmente o desejo de se consagrar a Deus, até de ser mártir, mas Deus o chamou realmente para pregar na Itália e para ensinar teologia para os frades menores. O que dizer de Santo Antônio, né? Maravilhoso. Quem conhece a sua obra, quem é devoto dele, realmente alcança muitas graças de Deus, porque ele é um dos santos de maior grandeza na história da igreja. Nós temos a grande amiga, a grande irmã de São Francisco, a Santa Clara de Assis, uma jovem que, seguindo o exemplo de São Francisco de Assis, ajudou a fundar o ramo feminino da Ordem dos Franciscanos, e realmente uma mulher excelente, uma santa espetacular. São Luís IX, que nós falamos dele na aula passada, né, sobre as cruzadas, né, a importância dele nas cruzadas é essencial. O que às vezes as pessoas não sabem é que ele era da Ordem Terceira, ou seja, ele era um leigo e fazia parte, né, da Ordem dos Frades Menores. E depois nós temos Santa Isabel de Aragão, né, a Santa das Rosas, né? O famoso milagre das rosas é desta santa. Depois nós temos o São Junípero. Este é outro Junípero aqui na foto, mas era o São Junípero que foi amigo de São Francisco. Este certamente deve ser São Junípero da Serra, mas também nós temos dois santos com o mesmo nome, sendo que um deles era companheiro de São Francisco e o outro é um pouco posterior. Nós temos Santa Rosa de Viterbo também, uma grande santa,
a grande mística. E nós temos Santo Ivo, que é o padroeiro dos advogados, né? Também era um franciscano terciário, assim como São Luís IX. Isto só para citar os do século XIII. E da ordem de São Domingos de Gusmão, nós temos o Beato Jordão da Saxônia. Vale a pena conhecer a história dele, um companheiro, um colega de primeira hora, de São Domingos. Nós temos São Pedro de Verona, não é o primeiro mártir franciscano, uma história belíssima, belíssima mesmo do seu martírio. O padre Paulo Ricardo tem um artigo muito bonito falando sobre ele. Nós temos também o grande São Jacinto, né? Vejam só que bela devoção dele à Eucaristia e à Nossa Senhora. Nós temos o Beato Inocêncio V, né? Papa, né? Naquele mesmo século de fundação da Ordem Dominicana, já temos um Papa, Inocêncio V. Nós temos Santa Margarida da Hungria, também uma grande santa. E temos São Raimundo Peñaforte, né, um grande estudioso, um grande compilador do direito canônico, amigo de Santo Tomás e um santo que viveu 100 anos. Esses foram apenas os santos e beatos das respectivas ordens durante o século XIII, sendo que nos séculos posteriores os franciscanos e dominicanos renderam muitos santos para a igreja. Então, se nós formos pegar os santos que vieram depois do século XIII até o século XX e XXI, nós vamos ver inúmeros santos, inúmeros beatos, veneráveis, servos de Deus, como mostra aqui a foto, e mostra esta foto também. E nós falaremos sobre mais alguns nas aulas seguintes, porque muitos deles foram muito importantes. Nós vamos ter doutores na igreja, entre os franciscanos, entre os dominicanos, teremos nomes célebres, ilustres e importantíssimos para a história da Santa Igreja, tanto em uma ordem quanto em outra. Essas ordens trouxeram renovação espiritual e moral para uma igreja mais imponente e atraíram muitos jovens para a vida consagrada, de modo que só serão superados em número pelos jesuítas. Então, até do século XIII até meados do século XVI, os dominicanos e os franciscanos certamente serão as maiores ordens religiosas da Santa Igreja. Depois, no século XVI, veremos o fenômeno dos jesuítas. Aliás, hoje nós estamos em 31 de julho, celebrando o grande Santo Inácio de Loyola, um dos santos certamente que revolucionaram o mundo. Um soldado que nos seus 30 anos, inclusive nós estamos celebrando os 500 anos da conversão de Santo Inácio de Loyola, um santo realmente que revolucionou a Europa, fundando a Companhia de Jesus, que espalhou a fé, né, pela Europa e pelo Novo Mundo. Mas isso nós veremos com mais cuidado depois. Nós temos também concílios ecumênicos realizados durante o século XIII. Temos 3 concílios ecumênicos. O mais importante, é claro, é o 4º Concílio de Latrão, mas também temos os 2 concílios de Lyon. Em 1215, o Papa Inocêncio III, né, o mesmo que aprovou a ordem dos frades menores, né, de São Francisco, convocou o 4º Concílio de Latrão para tratar e definir importantes questões dogmáticas e pastorais discutidas naquele tempo, como a transubstanciação, a Eucaristia, o sacramento de penitência, a confissão e o preceito da comunhão e da confissão anuais, ao menos para a Páscoa. Além disso, tratou de condenar o herege Joaquim de Fiore e seus escritos. Tentou uma reconciliação com os ortodoxos bizantinos, gregos, mas não houve êxito. Então, o 4º Concílio de Latrão é considerado como um dos mais importantes concílios da história da Igreja,
certamente, imagino que seja o mais importante dos concílios medievais, porque ele define e ratifica questões de grande importância, como a transubstanciação, né, que é a Eucaristia, a presença real de nosso Senhor Jesus Cristo. Na Eucaristia ocorre por transubstanciação, que é nada mais, nada menos do que a transformação da substância do pão no corpo de nosso Senhor Jesus Cristo e a transformação da substância do vinho no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí também fala sobre o sacramento da penitência, sobre o poder e a capacidade de Cristo, da Igreja, de perdoar os pecados cometidos após o batismo pelo sacramento da confissão, legado aos sacerdotes, e institui o preceito da comunhão e da confissão, né, ao menos para a Páscoa do Senhor, né, a cada ano. E também tratou de condenar um certo Joaquim de Fiore, e as suas obras. Depois nós veremos com um pouco mais de cuidado quem foi esse Joaquim de Fiore, a sua heresia que acabou agitando um pouco as coisas, um certo reviveu o milenarismo e acabou criando até mesmo uma heresia trinitarista, enfim, bem complicado. O concílio também tentou uma reconciliação com os ortodoxos, mas também não houve muito êxito, até porque havia uma certa desconfiança das intenções da Igreja no Ocidente com relação ao Oriente. Nós não podemos nos esquecer daquela terrível cruzada comercial, né, que aconteceu anos antes, né, e o saque de Constantinopla. Então foi uma coisa terrível que certamente não colaborou para o diálogo ecumênico naquela época. Em 1245, então 30 anos depois, um novo concílio foi convocado pelo Papa Celestino IV, desta vez em Lyon, na França, sobre o patrocínio do rei São Luís IX, para lidar com o problema do imperador do Sacro Império Frederico II, Barba Ruiva, que estava em conflito com o papado. Então, este concílio, primeiro concílio em Lyon, né, patrocinado pelo grande e piedosíssimo São Luís IX, convocado pelo Papa Celestino IV, era para tratar realmente da questão do Frederico Barbarossa, né, o Frederico II do Sacro Império. Ele que havia lutado numa cruzada e que acabou convocando outra, como nós vimos, ele realmente se demonstrava como um príncipe, como um rei, como alguém muito pouco penitente, diga-se de passagem. Acabou desafiando a autoridade do sumo pontífice e a sua independência ameaçava a cristandade. Então, as autoridades precisavam tomar providências com relação a ele, e foi decidido então pela sua deposição legal, né, que os seus súditos já não seriam mais obrigados a jurar-lhe fidelidade, e acabou então confirmando a sua excomunhão, né, que foi retirada, depois excomungado novamente. É uma personagem bastante complexa, este imperador Frederico II. No concílio, o Papa, os vários bispos, abades e representantes dos reis decidem depor Frederico II e desobrigar os súditos do juramento de fidelidade. Além disso, é promulgada a Sétima Cruzada, liderada pelo Santo Rei. Então veja só que interessante, além de tudo isso que já falei, também a Sétima Cruzada, a Cruzada de São Luís, foi impulsionada pelo primeiro concílio de Lyon em 1245. Algumas décadas depois, em 1274, um novo concílio foi convocado em Lyon por Gregório X para tratar de várias questões disciplinares importantes, como a vacância do trono imperial, a necessidade de uma nova cruzada, outra tentativa de reconciliação com os ortodoxos
que acabou não obtendo resultados. Então, neste segundo concílio de Lyon, lá no final do século XIII, o trono do Sacro Império estava vago por alguns anos, então tinha-se a necessidade de se eleger outro, né, para ocupar o cargo imperial. Lembrando que essa questão do trono do Sacro Império, ela, apesar de ter sido um pouco hereditário a princípio, nós já temos a questão de que o Sacro Imperador precisava ser eleito. Então nós vamos ter os chamados príncipes eleitores, né? A bula dourada. Depois veremos então que o Sacro Império se tornou uma potência ainda mais vasta e importante. Foi certamente o Estado europeu mais importante durante a Idade Média e que acabou causando alguns conflitos, vez outra, mas costumava sempre ser um grande aliado do Papa. E depois se ratificou a prática de se eleger entre os nobres, entre os reis, o Sacro Imperador Romano Germânico. Também era necessário se convocar uma outra cruzada, mas nós vimos que acabou não dando muito resultado. E também uma nova tentativa de reconciliação com os irmãos do Oriente, que também não deu muitos resultados. Nós temos então São Boaventura, que compareceu à primeira sessão, mas faleceu antes da segunda. E nós temos São Tomás, que se dirigiu para a primeira sessão do Concílio de Leão II, mas adoeceu e faleceu na viagem. Então, neste mesmo ano do concílio, segundo concílio de Lyon, 1274, a Igreja perde talvez os seus dois maiores teólogos da Idade Média e de toda a história, que é Santo Tomás de Aquino e São Boaventura. Aqui a imagem de um está maior do que o outro, não porque um seja maior do que o outro, mas de fato são dois grandes doutores, dois grandes santos, dois grandes teólogos, um franciscano e outro dominicano, que ao contrário do que se pensam não eram inimigos. O grande Dante Alighieri faz uma coisa muito interessante mesmo. Ele faz narrar a história de São Francisco por um dominicano, pelo São Tomás, e ele faz narrar a história de São Domingos por São Boaventura. Então, uma coisa muito bonita, vendo este respeito, esta consideração que existe entre as duas ordens, que são realmente dois pilares da Igreja na Idade Média, que continuam sendo dois grandes pilares, que continuam produzindo homens e mulheres santos para a Santa Igreja. E nós temos o nosso último tema, sobre o qual é necessário nós falarmos um pouquinho mais, visto que nós ainda temos tempo, que é sobre o auge e o declínio de poder temporal da Igreja no século XIII. Então, se nós observarmos desde a queda do Império Romano do Ocidente, nós estamos falando de século V, ano 476, nós temos a dissolução das instituições do Império, como nós vimos e falamos sobre isso. A Igreja, então, surge a partir do século VI, VII, VIII, IX, X, XI, como uma influência crescente e determinante na vida europeia. Nós temos, no século VIII, a ameaça do Islã, que acaba sendo combatida e freada na Europa. E depois disso, com o estabelecimento do feudalismo, né, a partir de Carlos Magno, no século IX, nós temos então uma igreja que tem a influência sobre todas as áreas da vida em todos os lugares da Europa, que era praticamente boa parte do mundo conhecido naquela época. Então nós temos uma igreja que cresce em influência, cresce em poder, cresce em autoridade. Então, todos os reis, isso vai se manter até um pouco depois,
precisam ser coroados pelo Papa ou por algum legado papal. Então, o poder civil, o poder temporal é subordinado, né? Vem do poder espiritual. Isso, sobretudo, se intensificou no século XI, né, com São Gregório VII, né, que reafirmou a autoridade do Santo Padre para investir o poder espiritual, mas também a superioridade do poder espiritual sobre o poder temporal. E nós temos, então, se o Papa excomungasse um rei, um imperador, os seus súditos estavam desobrigados de obedecê-lo. Então, o Papa era quem reconhecia a autoridade dos reis, a autoridade dos nobres na Europa. Apesar de que muitas vezes alguns imperadores tentavam fazer o contrário, mas o papado prevalecia sobre esta influência. Então nós temos alguns casos conflituosos, nós vimos o Frederico II, nós vimos o Henrique IV, nós vimos alguns reis realmente problemáticos, há outros também, mas na maior parte das vezes temos os reis subordinados aos papas. Isso é uma construção que foi se consolidando ao longo da Europa, né? A cristianização da Europa nos séculos VI e até o momento presente, que nós estamos vendo até o século XIII, foi muito importante. Então, o sucesso das cruzadas no Ocidente, com a reconquista, o avanço da reconquista, especialmente em Portugal, na Espanha, e nós temos também as cruzadas na Alemanha, as cruzadas no norte da Europa, as cruzadas no leste europeu. Temos também a cruzada contra os albigenses. Os albigenses foram um grupo religioso bastante problemático, né, no século XIII, no final do século XII, mas especialmente no século XIII, que o próprio São Luís IX conseguiu uma cruzada contra os albigenses, conseguiu deter o avanço desse grupo religioso terrível que acabava sendo uma ameaça para a igreja, especialmente no sul da França. Então, esse avanço do cristianismo, este avanço da igreja como uma realidade determinante da vida das pessoas, foi uma coisa muito importante. Nós temos a chamada cristandade. O Centro Dom Bosco publicou recentemente aquele livro, né, do padre jesuíta, né, o Alfredo Sainz, A Cristandade, Sua Cosmovisão, e também isso é visível na história da igreja que o Centro Dom Bosco publicou, desse mesmo autor, a existência de uma coesão entre as nações europeias, entre os reis, entre o povo que era unido pela fé católica. Então, era uma coisa que os unia, mesmo sendo tão diferentes em língua, mesmo sendo tão diferentes em cultura, em origens, mas todos eles se sentiam católicos, todos eles sentiam que havia uma irmandade entre eles, porque eram todos filhos do mesmo Pai, estavam todos subordinados ao poder do Santo Padre, à autoridade, à influência da Igreja. Então, os sacramentos eram momentos que orientavam a vida das pessoas. Os dias santos eram vividos. Havia até mesmo a trégua de Deus, né, que não se podia guerrear nem fazer lutas nos domingos e nos dias santos. Havia realmente um grande respeito pelas coisas sagradas. E depois este poder e influência da igreja foi sendo consolidado na arquitetura, com as catedrais, foi sendo consolidado na cultura, com as universidades, né? Foi sendo consolidado no pensamento, com a filosofia escolástica, a teologia escolástica. Então, é muito mais do que um tempo de idade das trevas, nós temos um tempo de formação, de cultura, de uma civilização cristã, uma civilização como nenhuma outra existiu antes e provavelmente existirá depois. Então, o ideal de civilização dos gregos, né, dos romanos,
acabou encontrando nos cristãos a sua realização, embora fosse uma realização temporária, uma realização com suas limitações também, mas é um período realmente muito mais interessante, muito mais iluminado do que vai se dizer depois e até mesmo ainda hoje. Será mesmo possível que um período em que Deus era o centro do universo, um período de construção de catedrais, de universidades, de mosteiros, um período de grande construção do pensamento científico, pensamento filosófico e teológico, de cultura, um momento em que os valores cristãos, as virtudes estão impregnadas na sociedade. Temos pecados? Temos, sempre teremos, sempre tivemos. Temos problemas sociais? Sim. Temos desigualdade social? Sim. Temos pessoas escandalosas, pessoas corruptas, pessoas indignas em cargos eclesiásticos? Temos. Vimos a questão das investiduras. Mas se nós compararmos esta realidade, com todas as suas limitações tecnológicas, científicas, morais, em certo sentido, coisas que para eles eram coisas que nós fazemos hoje para eles certamente seriam estranhíssimas se conhecêssemos, e coisas que nós, olhando para eles, nos parecem estranhas, mas certamente viviam num mundo bem mais organizado, um mundo mais temente a Deus do que hoje, certamente. Onde os valores são muito mais sólidos, onde as instituições são muito mais sólidas, em certo sentido, que hoje em dia. E estes papas, principalmente Inocêncio III, mas também seus sucessores imediatos, Honório III, Gregório IX, Celestino IV, eles foram, então, tiveram poder temporal também em concomitância com o poder espiritual no auge. Então, Inocêncio III era o pai da cristandade, era um soberano muito poderoso que assumiu no final do século XII, início do século XIII, 1198 até 1200, acho que é 1216, salvo engano. E ele foi realmente um grande papa e alguém muito temido, muito amado, muito respeitado pelos reis de sua época. E os seus sucessores não fizeram por menos, Honório III e Gregório IX. Gregório IX é o responsável pelo estabelecimento da Inquisição, né, do Tribunal do Santo Ofício. E nós já vimos um pouquinho sobre Celestino IV. Honório III aprovou oficialmente, né, a regra dos franciscanos, né? Então são grandes papas que eram realmente venerados por toda a Europa, respeitados, e que o seu poder político também era muito grande, além do seu poder espiritual. Então, esses papas e seus sucessores exerceram enorme poder político sobre os reis da época, de modo que o papa era conhecido não apenas enquanto soberano espiritual, mas como soberano, no caso também temporal. E a ele deveriam obedecer todos os reis, nobres e comuns, por um direito divino. Né? Então, o Papa era o rei dos reis da terra. Todos deveriam obedecer, não somente os fiéis comuns, simples, não apenas os eclesiásticos também, mas os reis, os nobres, os detentores de poder também, porque todo poder emana de Deus. E o representante de Deus na terra é o Papa. Então, quem for leal ao Papa certamente conta com a ajuda de Deus. E quem não for, realmente está se colocando, de certa forma, contra Deus, contra a igreja. Embora nós temos partidos como os guelfos e os gibelinos na própria Europa, mas mesmo assim o apoio ao Santo Padre era uma coisa incondicional. Embora houvesse algumas divergências e controvérsias políticas, como eu coloquei aqui, do Frederico II, mas o Concílio de Latrão, o Quarto Concílio de Latrão, tratou de reafirmar a soberania do Santo Padre. Mas
com esta reafirmação da soberania papal, evidentemente que alguns grupos começaram a divergir e a se separar, a formar seitas dentro da igreja, como aconteceu depois e infelizmente ainda acontece hoje. Sob justas e injustas alegações, certos leigos religiosos e clérigos criavam movimentos cismáticos e pregavam doutrinas falsas com a aparência de pobreza evangélica. Entre eles estavam os cátaros, né, os chamados puros, ou albigenses, porque eles estabeleceram em Albi, no sul da França. Formaram uma comunidade cismática que buscava viver uma pobreza exagerada. Proibiam o matrimônio e a procriação, promoviam até o suicídio como forma de purificação dos pecados e rejeitavam a igreja. Então, esse grupo dos albigenses, dos cátaros, nos séculos XII e XIII, foi realmente um grupo terrível. Embora alguns historiadores queiram colocá-los como as grandes vítimas do papado, as grandes vítimas da igreja, as grandes vítimas do poder religioso e feudal, vejam só o que eles faziam. Eles viviam numa pobreza exagerada, ou seja, não queriam ter quase que absolutamente nada, e realmente condenavam as pessoas que tinham, mesmo que poucas posses, quanto mais mais posses. Proibiam o matrimônio e a procriação, então ninguém podia mais se casar e ter filhos, veja só que loucura. E até mesmo incentivavam o suicídio, já que não há forma de purificação dos pecados, então realmente convém até mesmo por fim à própria vida, porque eles rejeitavam os sacramentos e rejeitavam a hierarquia da igreja, rejeitavam a doutrina da igreja. E eles tomavam conta do sul da França, tomavam conta das igrejas, tomavam conta dos lugares, era um perigo não apenas para a igreja, mas também para a sociedade civil, que evidentemente estava muito unida à sociedade eclesiástica. Então, realmente foi necessário uma cruzada contra esses albigenses, promovida pelo grande São Luís IX, que acabou realmente os condenando, e muitos, evidentemente, morreram de uma forma não muito... que não seria visto de uma forma muito digna nos padrões atuais, mas era a forma que a mentalidade deles conseguia conceber. Então, o pecado que eles estavam cometendo, o pecado não era simplesmente uma coisa de foro íntimo. Então, eu pequei, você pecou, dependendo do pecado, não é simplesmente uma questão que eu devo tratar como meu penitente. Mas certos pecados necessitavam de punições exemplares, necessitavam de punições públicas, e até mesmo algumas pessoas eram condenadas à morte. Aqui nós estamos falando de poder civil e também o poder religioso. Então, a Inquisição, como nós veremos, ela surgiu para tratar das questões relacionadas ao catarismo, aos albigenses, no século XIII. Tanto que os dominicanos foram os primeiros inquisidores. Então, a Inquisição surgiu nesse contexto, nesse sentido, e foi tomando outras dimensões, outros alcances e outros lugares ao longo do tempo. Uma coisa é esta Inquisição do século XIII, outra coisa também será a Inquisição nos séculos XIV e XV, e outra coisa nos séculos XVI e em diante. Então veja que nós não podemos simplesmente jogar todos os gatos no mesmo balaio e falar a Inquisição foi isso. Além do mais, quem aplicava as penas condenatórias era o poder civil. Os maiores interessados em realmente tirar a vida dos infratores, dos pecadores públicos, dos hereges, dos cismáticos, etc., era o poder público e não a igreja. A igreja se esforçava muito para que essas pessoas tivessem um julgamento justo, retirassem as suas declinassem, né, de suas heresias, de seus pensamentos errôneos e se restabelecessem. Muitas pessoas, de fato, se emendavam, eram julgadas e se emendavam. Algumas, porém, acabaram sendo condenadas.
Para combatê-los, o Papa Gregório IX, em 1231, autoriza a criação de tribunais católicos para julgarem os casos de heresia e emitirem sentenças, desde penas espirituais e temporais até penas de morte, que eram executadas pelo poder civil. O Papa encarregou os dominicanos de cuidarem desses tribunais, que deveriam inquirir, por isso o nome de Inquisição, investigar e extirpar estas heresias. Então eles não viam para condenar, ou seja, não chegava condenando e matando a pessoa. O que o pessoal pensa hoje em dia é que a igreja fazia uma grande patrulha de pensamento e fazia um extermínio geral. Então, nossa, de repente eu pequei, não, fogueira para você, morte para você. Não era bem assim. Era todo um processo. As pessoas eram investigadas, elas eram inquiridas, né? Por isso Inquisição, fazia-se inquéritos, fazia-se de fato uma análise, era necessário provas, era necessário testemunhas, era necessário averiguar tudo isso, a veracidade das provas, das testemunhas, os depoimentos, etc. Não era simplesmente prender e matar pessoas como se fossem animais, sem a menor dignidade, ou simplesmente porque não foi com a cara da pessoa, porque a pessoa realmente não é simpática à igreja. Não é simplesmente assim. Aqui ainda nós não estamos falando de judeus, nós estamos falando de islâmicos, nós não estamos falando de protestantes, nós estamos falando de seja lá o que as pessoas acham. Aqui nós estamos falando de cátaros, albigenses. Essas coisas virão depois, virão em outro contexto, e virão até mesmo em outros lugares. Aqui nós estamos falando isso da França. Uma coisa é falar depois da Inquisição em outros lugares. Nesta época, São Domingos incentivava a oração do Rosário como combate às heresias. Anos antes, ele havia recebido essa revelação de Nossa Senhora. Tamanha era a crise que o rei São Luís teve que convocar uma cruzada para combater o catarismo na França e devolver as almas e os lugares para a sã-fé. Então veja só que interessante, naquela época São Domingos rezava para que os hereges se convertessem. Então, aí que começou a prática da oração do Rosário, pela conversão dos albigenses. Outros movimentos, como o de Joaquim de Fiore, que pregava as 3 idades do mundo, né? A era do Pai, a era do Filho e a era do Espírito Santo, e o juízo final iminente. Então essa era a heresia do Joaquim de Fiore. É como se cada época do mundo fosse uma época de Deus. Então Deus assumia uma época como Pai, outra como Filho e outra como Espírito Santo. E o juízo final estava iminente porque nós estávamos na última era, na era do Espírito Santo. E também tem os valdenses, inspirados em Pedro Bruy, que defendiam uma extrema pobreza, a pregação a partir do livre exame da Sagrada Escritura, além de fanatismos, devoções populares exageradas, misticismos, ocultismos que assolavam a fé de muitas pessoas. Então aqui nós temos muitos problemas. Esses valdenses foram dos primeiros a estimularem o livre exame da Sagrada Escritura, ou seja, não precisamos da Bíblia, aliás, da igreja para interpretar a Bíblia. Basta a Bíblia. A interpretação que Deus supostamente nos inspirar é válida. E nós temos muitos outros fanatismos, muitas outras pessoas que se fingiam de santas, de místicas, mas eram alquimistas disfarçados. Nós temos muitos ocultismos, muitas práticas sincréticas, muitas magias, muitas coisas realmente complexas que acabavam prejudicando a fé daquele período. Mas mesmo assim, a maior parte das pessoas vivia muito bem com a sua fé, na graça de Deus, na igreja, sendo bons cristãos tementes a Deus, enquanto uns iam para as cruzadas, outros ficavam no campo, outros iam para as cidades que estavam nascendo, para as universidades, enfim. Cabe lembrar que o acesso à cultura era algo caro, por isso poucas pessoas sabiam ler e escrever, habilidades que não eram tidas como essenciais naquela época. Por conta disso, a igreja restringiu as traduções da Bíblia nas línguas do povo, a pregação itinerante e a interpretação da Bíblia. E assim como hoje,
deve ser feita pelo magistério da igreja. Então, ler e escrever era uma coisa rara. O que realmente importava para aquelas pessoas era saber o seu trabalho, o seu ofício, porque a instrução religiosa, elas iam receber do padre, elas iam receber da família, elas iam receber numa catequese familiar e na instrução da sua paróquia. Então, as pessoas não tinham essa curiosidade que tem hoje para ler a Bíblia, para ler isso, para ler aquilo, porque elas não sabiam ler, porque não era uma coisa que era valorizada. Isso para o bem ou para o mal, a maior parte das pessoas realmente não tinha este acesso, além do que era algo caro. Nós estamos falando numa época em que não tinha imprensa, uma época em que os livros eram manuscritos, não tinha como você imprimir vários livros. Então, o livro era feito à mão, era feito por um copista, por um artesão, por alguém que se dedicava a fazer somente isso, e era muito caro, e era muito difícil. O material também não era daquela qualidade, embora existam muitos exemplares dessa época. Então, era algo de difícil acesso. Às vezes, só os bispos, alguns padres, tinham traduções inteiras da Bíblia. Havia muitas traduções parciais, muitas histórias sagradas, Novo Testamento, Salmos, mas também as catedrais estavam cheias de vitrais, de pinturas, de retratações da história sagrada, da história da salvação. Então, realmente não se precisava tanto ler como hoje, porque as coisas eram muito mais desenhadas. A arte ajudava muito na catequese naquele tempo. E a igreja, por conta de grupos como os valdenses, precisou restringir as traduções da Bíblia nas línguas vernáculas, por quê? Para evitar o livre exame da Sagrada Escritura que estava acontecendo. Evitar a interpretação por conta própria. Evitar que esses pregadores itinerantes espalhassem as próprias convicções que acabavam sendo muitas vezes as próprias heresias. Então, só pode pregar quem estiver habilitado pela igreja a fazê-lo. As traduções em língua vernácula da Bíblia só podem circular com a autorização da igreja, né, com o imprimatur. E só pode interpretar a Bíblia o magistério da igreja, as autoridades competentes, as pessoas que têm ilustração, inspiração e autoridade para tal. Não qualquer um. No final do século XIII, a igreja